Fala, YouTube! Você gosta das séries da Marvel na Netflix? Então fica aí que já vamos conversar sobre a mais nova delas. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, então no episódio de hoje conversar sobre Os Defensores, ou The Defenders, a mais nova série da Marvel na Netflix, reunindo todos os eventos acontecidos aí em Demolidor, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage. Bom, YouTube, antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Bom, YouTube, então eu particularmente estava muito ansioso para essa série dos Defensores, e eu posso falar aqui em poucas palavras que eu não fiquei desapontado, achei a série muito boa, mas eu acho que ela tinha alguns pontinhos que poderiam ter sido melhores, então vamos conversar um pouquinho sobre o que eu achei da primeira temporada de Defensores, sem spoilers. Bom, essa temporada de Defensores acompanha a culminação de todos os eventos das séries anteriores da Marvel no confronto dos nossos queridos heróis com a organização conhecida como Tentáculo ou The Hand. Começando aqui pela direção e parte visual, eu achei muito interessante como é que eles construíram boa parte dessa série, principalmente na questão da cinematografia. Eu tenho um ponto muito positivo com a cinematografia e um ponto um pouquinho menor negativo. O ponto positivo é que eu achei muito interessante como eles conseguiram codificar cada defensor por sua cor e integrar a cor desse defensor no cenário, na iluminação, nas roupas, etc. e tal, de forma muito precisa e inteligente. Basicamente, o Demolidor tá com a cor vermelha atrelada a ele, a Jessica Jones azul, o Luke Cage amarelo e o Punho de Ferro Iron Fist verde. Isso ficou muito evidente pra mim nos momentos de reunião dos defensores, tanto no episódio 3 quanto no episódio 4, principalmente no episódio 4, no restaurante chinês, como tudo era codificado para eles. No episódio anteriores, quando eles apareciam separados, cada um tinha a sua paleta de cores, lá o Demolidor mais vermelho, Jessica Jones mais azul, etc e tal. Mas no episódio que eles se reuniram, aí ficou muito legal, porque o restaurante chinês tinha neon vermelho que batia na cara do Matt Murdock, uma luz meio amarela que pegava no Luke Cage, as roupas e cenário verde atrás da Iron Fist, um aquário azul que pegava a cor da Jessica Jones, e o próprio logo do restaurante tinha as 4 cores integradas. Então toda a cinematografia foi muito bem pensada, e ao longo de toda a série isso se mantém. Inclusive, teve uma cena que eu até tomei um certo spoiler por conta disso, que a Jessica Jones estava lidando com um problema e aparece uma luz meio vermelha no cenário, e falou assim, uai, será que o Demolidor vai aparecer? E eu acabei estando correto, o Demolidor apareceu nessa cena, então realmente foi um trabalho muito meticuloso realizado em cinematografia, achei muito interessante, achei muito diferenciado. O ponto negativo que eu tenho na cinematografia é que, principalmente no final, nas lutas finais, eu achei um pouquinho escuras, especialmente no episódio 7, obviamente não vou dar spoiler do que acontece, um pouquinho escuro demais pra gente conseguir acompanhar, especialmente porque a ação tá sendo dirigida também com muitos cortes, então acaba ficando um pouco confuso. Mas em geral a ação também é muito bem dirigida, já que eu toquei nesse ponto. Ao longo de toda a série ela é muito clara, muito compreensível, é muito visualmente agradável, a coreografia é muito bem feita, as ações dos personagens têm realmente muito impacto, as habilidades de cada personagem são exploradas de formas diferentes, realmente achei que funcionou muito bem nesse quesito da direção da ação, exceto, é claro, aquele probleminha que eu acabei de falar, a cinematografia um pouquinho escura demais. Na questão das atuações, achei que todo mundo aqui fez um papel muito legal, tanto o Charlie Cox como Demolidor, Mike Colter como Luke Cage, Jessica Jones, Kristen Ritter e até mesmo o Finn Jones como Iron Fist, apesar de eu continuar achando que ele continua sendo o elo mais fraco aí dessa série dos Defensores, mas em geral eu achei que funcionaram muito bem esses 4 personagens, a química entre eles, as motivações deles, foi tudo muito bem elaborado, os personagens foram muito bem interpretados realmente por seus atores, que obviamente já tinham vivido na pele desses personagens uma vez anteriormente, ou no caso do Demolidor até 2, e isso funcionou muito bem, as ações deles fazem muito sentido, toda a participação deles dentro da série é muito realmente interessante. Eu não gostei aqui dos personagens secundários, nem um pouco, achei que a grande maioria deles foi extremamente desnecessária, especialmente os personagens da Misty Knight e também os personagens da Karen e do Fog, que são 3 personagens que nas suas séries respectivas eu gosto bastante, mas aqui eles foram bastante inúteis. A grande maioria dos personagens secundários foi inútil, até mesmo a Claire Temple, porque os roteiristas não souberam muito bem como integrar esses personagens na história principal da luta contra o Tentáculo, contra The Hand. Eles meio que pegaram pontos anteriores das séries anteriores e tentaram falar assim, ah, mas faria sentido esse personagem estar aqui, ele falar isso, ele fazer isso. Mas não são pontos que agregam a história de forma geral dos Defensores, são pontos que são melhor explorados nas séries próprias desses personagens. Então,
Eu acho que isso foi um pequeno erro aqui que poderia ter sido melhor explorado, mas era que me incomodou demais também, até porque são 10, 15% no máximo da série como um todo que aparecem esses personagens secundários. Na questão do roteiro, eu achei um grande ponto forte aqui da série, a maneira que eles integraram aos poucos o time dos defensores, que eles não simplesmente chegaram e falaram assim, somos um time, Vingadores, se unam, etc e tal. Da maneira como teve uma pequena interação primeiro entre o Demolidor e Jessica Jones, outra pequena interação entre o Iron Fist e o Luke Cage, depois uma interação que juntou os quatro, depois uma interação que consolidou os quatro, e foi todo um arco de construção para criação realmente do time dos defensores. Tudo fez muito sentido, a progressão da história foi muito boa, e diferentemente das outras séries da Marvel, que geralmente tem 1 ou 2 episódios são meio lentos demais, aqui isso não acontece, até porque são 8 episódios apenas. Antes que vocês levantem aqui a questão de mas por que eles simplesmente não chamaram os Vingadores para resolver o problema? Bom, esse é um negócio que você vai ter que passar por cima, porque eles nem citam nenhum dos Vingadores, nem quase nada mais do universo grande do MCU. Porque é um negócio assim que sempre vai ocorrer nos quadrinhos, você sempre vai ter outros heróis que atuam mais ou menos na mesma área, você vai se indagar por que eles não participam daquele evento. Bom, basicamente, nesse caso aqui é porque era o evento dos Defensores e não dos Vingadores, mas não tem nenhuma justificativa muito maior além disso. Em geral, Defensores conta uma direção e cinematografia muito bem pensada, personagens muito bem desenvolvidos, uma história muito bem feita, apesar de alguns personagens inúteis, em um outro momento que você não conseguia acompanhar a ação porque estava muito escuro, mas em geral é uma série muito boa para a Marvel aí, especialmente depois do pequeno deslize de Punho de Ferro, e vai receber a nota 8.4 em 10.